Coletivo da HPP. Pessoal, antes de começar aqui, eu vou fazer uma introdução, tá? Do trabalho. Tá? A investigação aí, depois o doutor esclarece os pormenores aí, beleza? A hora que vocês tiverem ok, só falar. Deixa eu só fazer a foto aqui, doutor. Fechou. Sair daqui da frente da câmera, aí entra lá. Vai. Doutor Bruno, dá uma olhada pra frente, vai. Pronto? Pessoal, então, bom dia a todos. Novamente a DHPP tem a honra de recebê-los aqui para tratar, mas infelizmente, de mais um homicídio, né? Infelizmente, um homicídio contra uma mulher, foi amplamente viralizado. A gente acompanhou aí um caso chocante, né? Um assassinato em via pública, na luz do dia, contra uma personal. E acho que esse caso retrata a indiferença com a vida, pelo motivo que a pessoa acha que tem e que acha que pode ir aí à torta e à direita, matando ao bel prazer, tá? Um caso que, como tantos outros, mas esse caso ele tem essa frieza. A gente viu ali, passa com a moto, efetua os disparos e na perspectiva de que vai ficar por isso mesmo, tá? Mas, por outro lado, tá a Polícia Civil atenta, tá a DHPP, foi ao local e ali, fazendo como sempre, a lição de casa, sem pressa, tá? Praticamente esclarecido o caso. Vocês acompanharam aí, desde o início houve informações de autoria, mas o que a gente deixa bem claro é o perfil da Polícia Civil. E a gente ficar atento às denúncias, atento às informações, mas não antecipar o passo da investigação. Vocês viram, foram ouvidas testemunhas, foram representados por buscas domiciliares, investigação pausada, técnica e responsável, para chegar de fato à autoria e para ter uma investigação clara, sem arremedos, sem dúvidas. E tanto que foi representado depois pelas prisões. Ontem vocês também acompanharam, houve a apresentação de um dos envolvidos, um policial militar, foi interrogado aqui, e hoje tá sendo feita a apresentação da segunda pessoa com um mandado de prisão. E também tem outras diligências em curso, tá? Os pormenores disso tudo, o doutor Bruno vai esclarecer, tá? Todo o passo a passo da investigação para atender as respostas e as dúvidas dos senhores. Mas o que a gente deixa claro aqui é o perfil da delegacia e na investigação técnica, clara, responsável ali e no sentido de trazer de fato o que aconteceu e quem fez. E trazer à sociedade, pessoal, que não é assim não, vai matando as pessoas e vai ficando por isso, tá? São vida, era uma vida que estava ali, era uma vida de uma mulher, era uma vida de uma profissional, tá? E que por mais que tinha alguma desavença, alguma coisa que rendeu se é que se pode dizer motivo, porque não há motivo para tirar a vida de uma pessoa, tem a lei, poderia discutir judicialmente alguma coisa, tá? E que a gente deixa bem claro é que a justiça, a Polícia Civil e a DHPP que está aqui atenta e vai alcançar quem quer que seja, tá? No sentido de chegar sempre o quanto antes à autoria e esclarecer como está esclarecendo mais esse caso. E ao final, como eu disse aí, todas as perguntas com relação à investigação, com relação às diligências, às medidas, o que foi feito, quem está preso, quem pode ser preso, tá? E a investigação não terminou. Ela vai chegar até o final. Então, se tem 2, 3, 4 ou mais envolvidos, todos esses vão ser alcançados e também a motivação vai ser cabalmente esclarecida. Aí agora eu passo a palavra ao Dr. Bruno para as investigações específicas do caso. Gente, fica à vontade aí, tá? Fazer perguntas. O crime ocorreu na quinta-feira, né? Só para dar um resuminho.
Como ocorreu na quinta-feira, às 6h30 da manhã. Sábado nós cobrimos busca e apreensão. Domingo foi decretada a prisão no plantão judiciário. E na data de ontem o policial militar foi apresentado. E se vocês puderem perguntar aí, eu respondo. Como ele falou, doutor, nessa apresentação lá, ele confessou e a questão da arma. E também o envolvimento da Aline. Ele falou algo sobre isso? Pois bem, ele primeiramente confessou o crime. Tá? A motivação é a disputa judicial. Tá? Assim que ocorreu o crime, a gente, na primeira impressão ali, eu até falei que parecia facção criminosa, mas você olhando um pouco melhor a imagem, você percebe que era um tipo de punhadura mais dura, um nível mais profissional, e a gente, quando começou a detectar ali que podia ser um policial militar, um policial civil ou alguém das forças policiais. Quando a gente foi pesquisar no PJE, né, que é público, a gente viu que a Aline, Roseli, tinha uma disputa judicial com um policial militar. De imediato, os policiais que estão aqui presentes, de forma muito rápida, fecharam o cerco com as imagens da residência dele. E de imediato nós vimos duas situações muito estranhas. Ele saindo 13h28 da manhã, aparentemente com a moto desligada, liga a moto na rua, sai e volta 23 minutos depois do crime a pé por uma rua de trás. Né? Então, com base nessa prova técnica, e com base nos indícios ali da ação judicial, a linha de investigação não era outra a não ser essa. Né? De imediato pedimos a busca e apreensão, foi deferido, cumprimos a busca no sábado de manhã, chegamos lá, o PM tinha acabado de sair, levando o DVR das imagens, deixou sua arma da corporação, a sua carteira lá, o capacete usado no crime, confessado por ele, a luva do crime, também confessado por ele, uma bota, que segundo ele não teria sido usada no crime, mas bastante parecida, e uma caixa de munição vazia de revólver. Né? Então, com base em todos esses indícios, a fuga dele, a fuga da esposa no local de trabalho, teria saído repetidamente, não teria voltado para a sua residência, ter ocultado provas como celulares, né? Enganou o próprio comandante, dizendo que estava em Rosário Oeste e estava ali perto. Com base em todos esses indícios, né, eu solicitei a prisão temporária nos dois, foi decretada no domingo. E na data de ontem, o Railton confessou o crime, tá? E vou entrar em detalhes agora da confissão, uma confissão um pouco longa, né? Com algumas pausas, em razão do, talvez, desespero, né? Da besteira que ele fez. Ele confessa que recebeu essa notificação de uma batida de trânsito que a empresa dele não teria sequer participação, né? E ele ficou muito indignado com isso. E, segundo ele, ficou 3 dias com um tipo de um demônio atormentando a cabeça dele, dizendo, mata essa... Não vou falar o nome aqui em respeito à vítima, né? Mata essa fulana de tal. E ficava essa guerra interna entre ele, até que, segundo ele, acordou 3 horas da manhã, saiu com a moto, sem que a esposa soubesse, né? Sem que ela acordasse, visse, sai da residência para fazer o crime e mata a Roseli. Né? Então, assim, ele fala que, em tese, não foi premeditado, mas se contradiz, porque há 3 dias está pensando no crime e tentou lutar contra isso, contra esses demônios que estavam atormentando a cabeça dele. E para ele foi algo incontrolável que ele não sabe explicar isso, né? Então, aí foi lá e ceifou a vida dela e durante o interrogatório se mostrou bastante arrependido de tudo. E foi mais ou menos isso. Delegado, ele fala que não foi premeditado, mas ele sabia onde ela morava, sabia onde ela trabalhava, ele estudou a vida dela. Exatamente. A vítima, ela sai de casa às vezes 5, às vezes 6 da manhã.
ninguém acorda de manhã sufocado, como ele diz, né? Ele sempre deixava claro que estava sufocado para matar. Ninguém está de casa 3 horas da manhã e fica rodando a casa da vítima sem saber onde mora. Então, para mim, é um crime premeditado. Ele buscou o seu comparsa, né? Vai ser identificado e preso. Buscou o seu comparsa, praticou o crime e deixou ele a pé para disfarçar e dificultar a investigação. O delegado Doutor, Bruno falou de uma segunda utilizada pessoa no crime. apresentada hoje. Quem seria essa segunda pessoa? Oi? O delegado Bruno falou de uma segunda pessoa apresentada hoje. Quem seria essa pessoa? A esposa dele Ela já está aqui? está aqui na delegacia para ser ouvida. Tá? Ela se entregou e vai ser ouvida após a coletiva. Ela disse Doutor, porque que ela havia fugido, já que, segundo o próprio advogado do Railton, disse que ela não tem nenhuma participação no crime. Olha, o que nós temos é que, segundo o policial ontem, quando ele descobriu ali a busca, ele não sabia se era busca ou se era prisão, na cabeça dele era prisão, porque na cabeça dele, em 2 dias ali, a gente tinha descoberto o crime. Ele teria ligado para ela e falou: amor, eu fiz uma besteira na minha vida, confia em mim, sai daí agora aí, porque eu não sei o que está acontecendo. E ela só obedeceu e saiu da residência. Quando se encontrou com ele e viu o que ele tinha feito. Durante o interrogatório, ele conta que se tivesse conversado com a esposa antes, talvez ele não teria feito isso, que foi uma besteira ele não ter conversado com a esposa, que se conversado com a esposa não deixaria ele fazer isso, seria até coisa de separação, porque em tese ela não aceitaria uma situação dessa, né? E se mostrou arrependido no sentido de que ele matou uma esposa com mãe de 2 filhos, né? E teria se perguntado se ele tivesse sido feito isso com a esposa dele. Então, assim, uma espécie de loucura com empatia ao mesmo tempo, né? Então, até o momento, a Aline, de fato, não está envolvida diretamente no crime. Eu não posso te dar essa certeza ainda. Doutor, Está em investigação. O celular dela foi apreendido? Porque Não. tem uma informação que quem tratava com a Rose era a Aline. Sim. Porque toda a questão de tentar buscar o ressarcimento do prejuízo era com a Aline. Sim. Que a Rose conversava. Eu perguntei isso para ele ontem. Ele falou que em nenhum momento houve tentativa de conciliação, ela apenas entrou com uma ação. Ele foi intimado e recebeu essa surpresa. E a partir disso, ele ficou com isso na cabeça e planejou a execução dela. Doutora, a arma utilizada no crime foi a própria arma que ele usa na corporação? Não, foi um ou revólver. Tá? Vai ser, provavelmente vai dar balística o resultado, apesar de ser encontrado fragmentos, não foi encontrado nenhum estojo, então o que parece ser realmente um revólver, e ele confirma ser um revólver, até porque a caixa de munições encontrada na casa, no lixo dele, caixa nova, era de 38, era de um revólver, então ele só afirma que jogou o 38 no estado do Pará. Ô, doutor, Foi ao estado do Pará jogar o revólver. ele estava escondido no Pará? Então? Diz ele que passou praticamente aí, foi até o Pará, explicou uma situação sem pé nem cabeça, que a gente não acredita, né? Ele não saiu da cidade. Doutor, Delegado, diz a que informação Railton... que a arma e a moto foram jogadas no rio. Ele passou esse detalhe de onde ele teria jogado? Ele falou que a moto ele não sabe onde está e a arma ele teria jogado no rio, no estado do Pará. Delegado, a moto era dele mesmo? Vocês já conseguiram identificar ou saber quem é o comparsa que estava com ele pilotando? Ele contou isso em depoimento, quem era essa pessoa? Não, ele não quis falar quem é. Mas a Doutor, moto era dele mesmo? Não, a moto também não é dele. Quem era a segunda pessoa, ele disse, delegado? Não, É chance de ser um policial militar também? não, ele não quis informar. Doutor, diz que o Railton ele também está envolvido em outros crimes, que teria metralhado uma empresa e até envolvido na morte de Sim. um contador. Sim. O senhor tem alguma informação disso? Se Olha, existe isso? essa investigação não está com a gente, tá? É um crime de disparo de arma de fogo, está sendo investigado pela 2ª DP de Várzea Grande. Eu perguntei isso para ele ontem, ele negou os fatos, mas provavelmente aí a perícia pode sim juntar os fatos aí. Mas até a morte do E o Paulo outro Do Sérgio, contador? lá em Do 2020. contador e da empresa, né? Olha, do contador, quem está investigando é o Dr. Edson Pique. Né? Então, assim, essas perguntas vocês fazem para ele, porque o acesso aos autos eu não tive ainda, né? Mas da Então, empresa, então, ele negou. Da empresa ele negou, então acho que isso aí vai ficar para a 2ª DP ser apurado, né? Eu citei isso no pedido, porque me parece no BO que realmente é o telefone dele que consta ali na denúncia,
meia hora depois, ele vai lá, por um total descontrole, e faz a mesma coisa que ele fez na vítima agora. Doutor, ele alega que ele tem síndrome de pânico, depressão, que ele toma remédio controlado. Como, por ele ser policial, ele pode andar armado, ele pode exercer a profissão de policial militar ainda, mesmo tendo essas doenças, esses transtornos? Olha, eu perguntei para ele ontem se ele tomava remédio. Ele falou que não estava tomando remédio. Diferentemente do que ele falou lá na custódia, tá? Ele, no depoimento, ele falou que não estava tomando remédio, tá? Não estava tomando remédio no momento. E eu perguntei para ele, seria que isso teria ocasionado sua raiva? A falta do remédio teria ocasionado isso? Ele falou, não sei te responder. Mas ele alegou que não estava tomando remédio. Então ele mentiu, inclusive, na audiência de custódia. A Aline se entregou hoje de manhã? Se entregou hoje de manhã. Agora. Ele falou alguma coisa a respeito do comparsa, doutor? Se ele ofereceu dinheiro ou alguma coisa nesse sentido? Não, ele, segundo ele entrou em contato e pediu que ele pilotasse a moto para ele fazer um homicídio. Esse período que eles ficaram foragidos, doutor, Hã? o casal, esse período que eles ficaram foragidos, então eles não ficaram juntos, eles ficaram separados? Não, eles ficaram juntos. Ficavam juntos, ficavam separados, sempre para tentar despistar a investigação. Né? Mas sempre aqui pela cidade. Eles não Sempre chegaram aqui pela cidade. Ela estava com ele no Pará também? Não, eu não acredito que ele tenha ido lá. O senhor não dá acredita tempo. nessa hipótese dele? Não dá tempo. O senhor já ouviu ela? O que ela falou? Ela confirmou todas essas Não, ela se apresentou agora. Após a coletiva de vocês, que a gente vai ouvir ela para ela poder se explicar porque ela não foi ao local, porque ela não entregou o telefone, porque esses pressupostos da prisão, que é ocultar provas, fugir, ela era ré no processo. Então, tanto ele quanto ela passaram a ser investigados. A partir disso, ela praticou atos que gerou motivos da prisão dela, que é fugir, ocultar provas, né? E com base nisso aí, eu solicitei a prisão dela também, né? E agora ela vai para custódia também, doutor? Após o depoimento dela, ela vai para custódia e o juiz vai decidir se ela fica presa ou solta. Doutor, e agora a polícia procura então mais quantas pessoas? Quem são elas? Como é que é? Olha, pelo fato da linha de investigação, aparentemente, se mostrar apenas essa, que é de fato ela não tem nenhuma desavença com a esposa, era uma briga judicial, ele ficou revoltado por essa questão, né? Então, assim, o envolvimento é dele e de quem ele pilotou a moto para ele, né? Para fazer esse crime. Então, a nossa linha de investigação, aparentemente, são dessas duas pessoas, mas que podem aparecer outras, né? Que tenha dado apoio de carro, logística, enfim. Isso é muito cedo para falar, como eu falei. O crime ocorreu na quinta-feira. No sábado, nós já tínhamos identificado o autor com pedido de busca e deferido. É um tempo muito rápido. E no domingo, a prisão dele estava deferida. Então, assim, 2 dias até que a VPP, de forma técnica, muito trabalho de rua, muito trabalho dos investigadores, né? Trabalho de equipe, literalmente falando. Em 48 horas, o mandado de prisão dele estava sendo expedido. Então, foi um trabalho muito rápido e de eficiência para poder a gente cumprir a prisão dele. Mas então a polícia hoje só procura pelo piloto da moto? Não só pelo piloto da moto. Nós estamos investigando para saber de fato quem está envolvido nesse crime. Nós vamos ouvir ela e eu não posso afirmar que são só eles dois. Eu não posso dizer para você se tem ou não outras pessoas envolvidas, até porque está em sigilo a investigação, a gente não pode dar muitos detalhes. Ele disse que ele não falou quem seria esse piloto, mas a polícia já tem identificações, já sabe ou ainda deve Seria com o um andar homem das militar? investigações. Olha, nós estamos trabalhando. Se um policial com toda a sua esperteza foi descoberto em 2 dias, você pode ter certeza que esse outro suspeito vai ser ou já está identificado. Nós estamos trabalhando nisso, tá bom? É isso, pessoal. É isso, gente. A gente agradece aí, tá? E a paciência também de vocês, tá? E a gente sempre vê o momento mais oportuno para dar os esclarecimentos do caso, porque o que a gente quer é dar as respostas para os senhores, tá? E foi bom hoje que coincidiu com a apresentação da segunda envolvida, que vai ser interrogada. Aí as dúvidas sobre o que ela, se quiser, venha dizer, a gente passa adiante. Ela se apresentou com advogado, com advogada?
advogado. Com certeza, né? Sim, tem 2 advogados aí. Com ela, 2 advogados. 2 advogados. Por fim, o que a gente gostaria de dizer é o seguinte: nós temos um homicídio que tem uma pessoa, um militar preso, e a sua mulher deu cumprimento ao mandado. E tem uma outra pessoa visualmente participando no caso, que é o outro piloto da moto. Então, assim, caso essa mulher, a mulher dele não tenha mesmo envolvimento, é interessante também que os elementos da investigação demonstrem isso. Como o Dr. Bruno disse, é uma coisa que ainda está em investigação, tá? E, assim, ele confessou, mas foi uma confissão, como a gente diz, fatiada, né? Ele não quis dizer quem é o piloto da moto, o piloto, o comparsa ali, ele não quer dizer cadê a arma e cadê a moto. Então, assim, falou um pouco, né, ali. Então, mas as investigações estão num prazo de temporário, é uma prisão que serve também para que o investigado, caso queira, via do seu advogado, venha à delegacia, preste mais esclarecimentos. Então, nesses 30 dias sequentes, podemos ter o desdobramento e até respondendo as perguntas de vocês. Possíveis outros autores podem aparecer, tranquilamente pode aparecer. A motivação pode ser mais bem esclarecida, isso aí, mas a gente pede até um pouquinho de calma e paciência aos senhores, para nesses dias aí, queremos que até no final dos 30 dias, talvez esse caso, como os outros, tenha sido resolvido. É isso. Há a possibilidade dela ser liberada, ser ouvida e liberada ou não? Ela vai para audiência de custódia? Não, ela é ouvida, ela está na prisão temporária, ela vai ser ouvida, interrogada e passa para audiência. A deliberação sobre a continuidade da prisão dela, por óbvio, fica com o magistrado. Doutor, se alguém tiver informação sobre o paradeiro desse outro aí, ou quem poderia ser, como que faz para denunciar? Pode denunciar o número 197, pode vir à delegacia, tá? Vir à delegacia, a DHPP é uma delegacia movimentada, gente. Então, pode vir, pode passar informação, pode ligar, tem o CIOS, pode ligar. E assim, por fim, a gente acredita muito que o policial militar que foi preso, que ele diga quem é o comparsa. Porque uma cena ali tem 2 pessoas, não tá só ele. Então, 2 homens. A gente pode afirmar que a mulher não estava na execução. Então, assim, que diga quem é essa pessoa, para que se dá a esclarecer. Que assim como confessou, que faça uma confissão detalhada e não uma confissão daquilo que mais lhe aprouver. Doutor, ontem a defesa do Railton usou de argumento da lei complementar de 2014, né, referente que ele tem que ficar custodiado dentro de um batalhão. E pelo fato de ele não ter contribuído com essas informações e outra questão dele estar lá, existe um risco de fuga e caso isso ocorra, o que pode acontecer? Com relação aonde ele vai ficar custodiado, é uma deliberação por óbvio da audiência de custódia. O magistrado, que é o responsável pela continuidade da prisão, vai deliberar sobre isso juntamente com a Polícia Militar no local ali em que, por óbvio, a prisão se mostre mais segura. Legal, só uma dúvida que ficou aqui no meio do percurso. A Aline fugiu porque ela recebeu uma ligação do Railton pedindo para que ela fugisse porque ele tinha feito alguma besteira e era melhor ela se esconder, foi isso? Ele ligou para ela informando, olha, eu fiz uma besteira, acredita em mim, sai daí da farmácia e depois eu te explico. E ela abandonou o trabalho e não voltou mais. Foi isso. Ele conseguiu buscar ela? Seguindo essa história de que eles foram não. Ela saiu. Ela estava de carro. É isso, senhores. Muito obrigado aí. Thank you. Doutor Bruno, eu posso falar com o senhor sobre o duplo homicídio de ontem? Eu não vou poder falar sobre ele agora porque eu tô Posterior a gente... Como é que tá? E essa camisa lá, chique pra caramba?